Nesta semana, a Suprema Corte decidiu que Donald Trump tem imunidade judicial parcial como ex-presidente americano. A decisão atrasa o julgamento do republicano por suposta conspiração para tentar reverter o resultado das eleições de 2020. Por 6 votos dos juízes conservadores contra 3 dos progressistas, o tribunal decidiu que um presidente tem certa imunidade processual. Na Truth Social, rede social de Trump, o republicano comemorou o que chamou de decisão histórica para a Constituição e a democracia e afirmou estar orgulhoso de ser americano. O presidente da Suprema Corte, o conservador John Roberts, escreveu em nome da maioria que um presidente desfruta de imunidade absoluta em um dos processos criminais por atos oficiais praticados enquanto estava no cargo, e devolveu o caso a um tribunal inferior para determinar quais das acusações que o ex-presidente enfrenta envolvem uma conduta oficial. Os 3 juízes progressistas discordaram. O professor de política externa americana no Berea College, Carlos Poggio, explica a decisão da Suprema Corte americana. Olha, o que a Suprema Corte decidiu é que o presidente dos Estados Unidos, ele é imune de qualquer tipo de processo criminal em atos oficiais, né? O grande problema é que a Suprema Corte não fez a diferença, não deixou claro qual a diferença entre um ato oficial e um ato não oficial, né? Então, o presidente ele pode alegar que todo ato que ele faz enquanto está no cargo é um ato não oficial. Então, vamos supor que, por exemplo, quando o Trump fez lá o discurso que estimulou as pessoas a invadirem o Capitólio, aquilo é um discurso de campanha ou aquilo é um presidente falando num ato oficial? Muito difícil fazer essa divisão, né? Então, o que foi determinado, a razão pela qual agora vai caber aos tribunais inferiores fazer essa decisão, né? Então, a decisão da Suprema Corte foi que o presidente ele deve ser considerado imune por atos oficiais, completamente imune por atos oficiais que ele faz enquanto presidente. Vai caber agora aos tribunais inferiores a decidir se processar o Trump, que é um ato oficial, que não é um ato oficial. Os atos oficiais têm que ser todos retirados de qualquer tipo de processo, sobrariam apenas os atos não oficiais. O problema, repito, é que não está muito claro ainda como faz para diferenciar um ato do outro. O julgamento de Trump por suposta tentativa de interferir no resultado das eleições de 2020 deveria ter começado em 4 de março, muito antes das eleições presidenciais em novembro. Mas a Suprema Corte, dominada por conservadores, incluindo os 3 indicados pelo republicano durante o mandato, concordou em fevereiro em examinar o argumento do magnata de que ele merece imunidade presidencial, deixando o caso em espera. A equipe de campanha de reeleição do presidente americano Joe Biden criticou Trump, afirmando que o republicano acredita estar acima da lei e está disposto a fazer qualquer coisa para ganhar e manter o poder para si mesmo. O democrata afirmou que a imunidade estabelece um precedente perigoso. A decisão da Suprema Corte de hoje sobre a imunidade presidencial mudou fundamentalmente para todos os propósitos práticos. A decisão de hoje quase certamente significa que não há virtualmente limites para que o presidente pode fazer. Esse é um princípio fundamentalmente novo e é um precedente perigoso, porque o poder do cargo não será mais restringido pela lei, mesmo incluindo a Suprema Corte dos Estados Unidos. Os únicos limites serão autoimpostos pelo presidente sozinho. Para Carlos Poggio, a imunidade parcial de Donald Trump pode beneficiar a campanha eleitoral de Joe Biden. Isso pode servir para estimular os eleitores, lembrar os eleitores do Joe Biden da importância que é a nomeação do juiz da Suprema Corte, né? É uma série de decisões que foram tomadas recentemente com um placar de 6-3, né? Os 6 juízes mais conservadores contra os 3 juízes mais liberais. Isso da última vez que houve uma grande decisão nesse sentido foi a questão do aborto. Isso acabou estimulando muitos eleitores democratas a irem votar justamente para protestar contra essa questão do aborto. Então é possível que essa decisão gere uma certa revolta, digamos assim, entre os eleitores democratas e isso os estimule a ir às urnas para votar contra o Donald Trump. Depois da decisão da Suprema Corte, o juiz que presidiu o julgamento de Trump no caso envolvendo um pagamento a uma ex-atriz pornô adiou a sentença, que seria anunciada em 11 de julho para 18 de setembro. O ex-presidente foi declarado culpado por ocultar os $130 mil pagos a Stormy Daniels para que ela não o prejudicasse nas eleições de 2016.
Também esta semana, o ex-assessor de Donald Trump na Casa Branca, Steve Bannon, se apresentou para começar a cumprir uma pena de 4 meses em uma prisão federal. Ele foi condenado por obstruir a investigação parlamentar sobre o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Na véspera da invasão em Washington, Bannon afirmou que o inferno iria explodir. O ex-assessor também falou por telefone com o presidente em fim de mandato no dia em que centenas dos apoiadores de Trump tentaram impedir a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições de novembro de 2020. Por conta disso, os parlamentares quiseram questioná-lo sobre o papel nos atos, mas ele se recusou a cooperar com a investigação sobre o ataque ao Congresso. Na segunda-feira, ele se disse orgulhoso de ir para a prisão se isso for o que falta para enfrentar Biden na corrida à Casa Branca. Bannon apresentou múltiplos recursos para suspender a sentença, que foram rejeitados pela Justiça. Ele foi recebido do lado de fora do prédio da prisão federal por uma pequena multidão de apoiadores que agitavam bandeiras Trump 2024. Embora não trabalhe mais oficialmente para o ex-presidente, Bannon voltou a lhe dar apoio e prometeu que usaria toda a influência que tivesse para promover a vitória do republicano na eleição presidencial de novembro.